Oi para todos. Eu sou o professor Ricardo César Cardoso e eu estou aqui para reiterar o convite para o nosso curso Antonin Artaud, o Artífice do Corpo Sem Órgãos, que nós teremos na nossa segunda aula amanhã, dia 24 de março. É, Ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo para se inscreverem, tá? Então é amanhã, dia 24 de março, às 8 horas. Nós teremos a nossa segunda aula. Tá? Não vai haver prejuízo para aqueles que se inscreverem agora, tá? Com relação à primeira aula, porque vocês terão acesso à gravação. Tá? É, O que nós debatemos, né, só para ter uma ideia, né, o que nós debatemos, começamos a debater, vamos continuar amanhã, é a questão da representação, essa ideia de representação no qual Arthur vai combater, né? E podemos dizer que a filosofia contemporânea também, né, se aliando com Arthur, vai combater essa noção de representação que tem a sua origem em Aristóteles. Tá? Aristóteles ele parte de uma ideia de representação que pressupõe um objeto real, né? Tudo aquilo que está na minha frente, que está individuado e que cai no meu campo perceptivo, né? A imagem que eu tenho desses elementos individuais ou individuados, né? Produz na minha mente, ou no meu espírito, ou no meu pensamento, né? A gente pode usar isso aqui como sinônimo, né? Aquilo que Aristóteles chama de representação sensível. Por quê? Porque são as coisas individuadas. É João, Maria, Pedro, Antonieta, né? São indivíduos, né? Que eu tenho a imagem desses indivíduos na minha mente. Né? Só que esses indivíduos, né, que estão representados na minha mente, através de um processo que nós vamos desenvolver ao longo do nosso curso, que é o chamado processo de abstração, né? Eu abstraio, ou seja, eu retiro dessas imagens individuais aquilo que é semelhante, né? Ou seja, aquilo que é comum a esses indivíduos. E aí eu tenho uma representação mental que é o conceito, que vai ser o conceito com o qual meu pensamento vai trabalhar em cima dele. Por exemplo, diante de Pedro, Maria, Antônio e Josefa, eu tenho aquilo que vulgarmente a gente chama de ideia, né? Que é a imagem, né? Conceitual que eu tenho, que é a ideia de ser humano. Tá? Que é a representação mental. Então, tem representação sensível e representação mental, que depende do objeto, tá? Ou seja, do mundo real. Tá? Aristóteles funda aquilo que vai se constituir na filosofia como realismo. Tá? Quando nós chegamos em Descartes, essa questão da representação muda, porque essa representação não depende mais do objeto real, do objeto sensível, mas é um jogo do próprio intelecto, tá? Que nós podemos chamar de uma representação psíquica ou psicológica. Né? Mas tanto uma quanto a outra tem essa origem, né? Nesse problema que é a imagem, né, de alguma coisa que nós temos no nosso pensamento. E é contra isso que Arthur vai dar um combate, esse princípio da representação, porque ele quer os processos reais, os processos vitais, e não uma representação mental, que vai nos levar a uma lógica, que vai nos levar a uma moral, sobretudo uma moral. Né? Então, isso nós vamos desenvolvendo no nosso curso, né? Aqui, né? Nesse curso sobre Arthur, né? Antonin Artaud, o artífice do corpo sem órgãos. Tá? Dito isso, né?
se inscrevam, né? Se inscrevam no nosso canal Teatro Filosófico, tá? Não se esqueçam de dar o like, né? De apertar o sininho para poder receber novas mensagens, né? Novos vídeos, né? Este aqui é o último vídeo que eu estou lançando aqui com relação à divulgação do nosso curso. A partir de agora eu vou postar vídeos ligados às questões, tá? Desenvolvendo alguns tópicos sobre teatro filosófico, tá? Então, deem um like, né? Apertem o sininho para receber as notificações, né? Apertem o like que gostaram, porque isso vai divulgar o nosso trabalho, tá? Vai permitir que isso chegue mais distante. Compartilhem para os seus amigos, mesmo se vocês não tiverem interesse nessas questões, né? Ou neste curso, compartilhe para aquele que possa se interessar, né? Porque isso também ajuda a divulgar o nosso canal. Deem o seu comentário aqui embaixo, né? Não precisa fazer comentários extensos. Basta dizer uma palavra, pode ser assim, teatro, pode ser crueldade, pode ser corpo sem órgãos. Tudo bem. Por quê? Porque com os comentários, o YouTube vai interpretar isso como engajamento, né? Como engajamento. E isso ajuda a divulgar o nosso canal, tá? Esse canal, assim como os outros canais que eu tenho no YouTube, como é o Empirismo Transcendental e o Biofilosofia, eles são canais, né, que derivam das minhas pesquisas, tá? Então, não é um canal ou não são canais de autoajuda, tá entendendo? Isso aí é para quem está querendo entendimento do que se acontece no nosso mundo, né? Como é que as coisas se dão na ordem do pensamento, né? E da relação do pensamento com o mundo como produção de realidade, tá? Então, compartilhem, né? Porque isso aí vai permitir a chegar, quem sabe, aqueles que tenham interesse nessas questões, tá? Vocês vão estar me ajudando a combater a tolice que impera nas redes sociais, né? Como eu falei, isso aqui olha, esses meus canais não são canais de autoajuda, são canais voltados para o entendimento. Então, se inscrevam no nosso canal Teatro Filosófico, que é esse canal aqui. Dá uma chegada também nos meus outros canais, que é o Empirismo Transcendental, no qual eu desenvolvo temas mais de filosofia, né? Que é o canal mais antigo que eu tenho, né? Tem também o canal de biofilosofia, onde eu vou trabalhar questões da biologia articulada com a filosofia, né? Façam a mesma coisa, deem um like, se inscrevam, compartilhem, teçam alguns comentários ali nos vídeos que estão postados, porque isso aí vai ajudar a divulgar esses canais. Não se esqueçam também que eu tenho um site, que é o Empirismo Transcendental. Não se esqueçam de se inscrever nesse site, porque vocês terão contato com produções futuras. Só tem um artigo lá publicado, mas terão produções futuras ligadas à filosofia, ligado às artes, né? As artes articuladas com a filosofia, ligado com a biologia articulada com a filosofia, tá? Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Não se esqueçam também de nos seguir no Instagram, Empirismo Transcendental. Não se esqueçam também de pedirem, né, de solicitarem para participar da minha página no Facebook, que é Empirismo Transcendental. O meu site é empirismotranscendental.com.br.
tá? Vai estar tudo aqui embaixo, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o e-mail para vocês entrarem em contato, no qual eu vou poder dar maiores explicações com relação ao curso, né? Formas de pagamento, essas coisas todinha, porque o preço também vai estar aqui embaixo, na descrição vocês vão encontrar o preço do nosso curso, tá bom? Então, é isso. Eu só posso desejar aí uma boa semana para vocês, tá? E nos encontramos amanhã na nossa aula, na nossa segunda aula sobre Antonin Artaud, o artífice do corpo sem órgãos. Grato pela atenção de vocês.